Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O Brasil possui um dos maiores patrimônios genéticos do mundo, avaliado por especialistas em 4 trilhões de reais. Por outro lado, a Polícia Internacional, a Interpol, avalia em 100 bilhões de dólares o total movimentado pelo tráfico ilegal de animais, madeiras e material genético. Pelo censo do IBGE, atualmente há mais de 10 mil pessoas de nacionalidade não brasileira que vivem ou frequentam regularmente a região amazônica, entre eles cientistas, jornalistas, ambientalistas, executivos militares e também centenas de ONGs, onde a participação estrangeira ocorre tanto por razões científicas como no plano financeiro. Pesquisadores da Embrapa, do INPA e de outras instituições de pesquisa reivindicam políticas claras, medidas efetivas de estímulo à pesquisa na região amazônica. Segundo esses pesquisadores, ampliar a presença de cientistas brasileiros ao lado dos cientistas estrangeiros na região é uma condicionante para garantir que ocorra a partição dos ganhos científicos, tecnológicos e econômicos com a população indígena e ribeirinha, bem como garantir ao país sua independência em termos geoestratégicos. Se o Brasil não tiver uma legislação moderna e for capaz de atrair a participação privada e investimentos, corremos o sério risco de ter grande parte da nossa biodiversidade patenteada por estrangeiros. Ainda hoje, são constantes as denúncias de registros de marcas e patentes de produtos brasileiros no exterior, exemplos emblemáticos, como o caso do veneno da jararaca, do cupuaçu, do açaí, da andiroba e inúmeros outros. O governo brasileiro vem adotando medidas junto à comunidade internacional para coibir esta prática e, ao mesmo tempo, reverter patentes já registradas. A seguir, com a colaboração da Câmara dos Deputados, vamos exibir um programa realizado pela TV Câmara a respeito dos problemas e dos avanços na legislação brasileira no que se refere à biodiversidade e à partição de benefícios das descobertas relacionadas ao assunto. Característica da Botriopsis jararaca, ou popularmente jararaca. É um bicho que é muito comum na região sudeste, extremamente comum. É o responsável pela grande maioria dos acidentes na região sudeste. Ele ocorre desde da Bahia, logo abaixo de Salvador, até Rio Grande do Sul. É um animal que originalmente está envolvido em Mata Atlântica. Então ela se adapta muito bem à intervenção humana no meio ambiente. E é um dos motivos que ela tem causado muito acidente, porque ela se aproxima muito e fica junto com o ser humano. Ela não é muito agressiva, mas quando se sente ameaçada, ela vem para cima. Na década de 60, o cientista brasileiro Sérgio Ferreira detectou o fator potenciador da bradicinina. A substância foi retirada do veneno da cobra Bothrops jararaca, espécie típica do Brasil. A partir dessa descoberta, o laboratório norte-americano Squibb criou e patenteou o captopril, medicamento contra a hipertensão que se tornou mais usado no mundo. O captopril rende às indústrias farmacêuticas cerca de 8 bilhões de dólares por ano. Quem descobriu a bradicinina foi o professor Rocha Silva. Ele que incubou o veneno da jararaca com plasma e viu que criava uma nova substância. Cheguei em Ribeirão. Nesse instante, chegou um pacotinho de bradicinina sintética. E essa bradicinina sintética, vindo de fora,
Em relação à bradicinina natural, feita com veneno e plasma, era muito fraquinha. E eu falei, é capaz de ter alguma coisa. E comecei a pensar em potenciação da bradicinina, em aumentar o efeito da bradicinina sintética para chegar na atividade da bradicinina natural. Foi aí que eu descobri que no veneno da jararaca tinha um fator que potenciava a bradicinina. Ele aumentava o efeito da bradicinina. Estudando isso, ao término disso, nós publicamos no jornal, no British Journal of Pharmacology, que é a coisa normal de um cientista, quando tem um fato científico, publicar. E foi em base dessas publicações que a Squibb montou a sua ideia de como fazer. Como vemos, é necessário que haja uma reavaliação da nossa legislação no que se refere a crimes contra o patrimônio genético, notadamente no que se refere às penalidades para os crimes de tráfico de material genético, animais e madeira. Também era necessário promover a melhoria do aparelhamento e da infraestrutura de fiscalização dos órgãos federais, através da alocação de mais recursos orçamentários e da elaboração de um novo programa de gerenciamento, onde pudessem ser estabelecidos novos paradigmas para as políticas públicas vigentes. Vamos conhecer agora a polêmica sobre o conflito de interesses e as repercussões geradas pelo acordo com a Novartis. No ano 2000, o Centro de Pesquisas Bioamazônia firmou um acordo com o laboratório Novartis para coletar bactérias da biodiversidade brasileira para pesquisa na Suíça. O contrato permitia à gigante farmacêutica manipular, licenciar e vender qualquer composto produzido a partir das substâncias originais. O assunto criou uma polêmica internacional. Para contornar o problema, o governo federal suspendeu o contrato e editou às pressas a MP 2186 de 2001, que determinava regras para o acesso ao patrimônio genético do país. A lei foi reeditada 16 vezes. O Centro de Biotecnologia estava sendo construído ainda, estava nos seus alicerces, né? Até por isso foi algo meio precipitado, né? E a diretoria executiva da Bioamazônia teve essa iniciativa de fazer o contrato com a Novartis, né? Era um contrato que trazia poucos benefícios para o país, né? E dava muitas regalias para a empresa, né? No regimento da Bioamazônia, qualquer contrato tinha que ser aprovado pelo Conselho de Administração. Esse contrato nem passou pelo Conselho de Administração. E é o primeiro grande contrato de bioprospecção para a Amazônia, né? Então, se estabeleceu um certo impasse também. Por quê? Era um contrato que permitia acesso à biodiversidade de micro-organismos, né? E nós não tínhamos, na realidade, a legislação para isso. Se você olhasse a Constituição brasileira, diz que a floresta amazônica é um patrimônio nacional. Tinha 3 projetos de lei tramitando no Congresso. O que aconteceu? O pessoal do próprio governo montou um grupo, e provavelmente a pedido da Presidência da República, alguma coisa, e fizeram uma espécie de uma coxa de retalho que saiu essa medida provisória. Quer dizer, uma coisa errada não justificaria outra coisa errada. Ela trouxe uma série de problemas, na verdade, talvez muito mais do que a solução do que se pretendia. Porque o que a gente viu depois disso foi embates muito frequentes entre pesquisadores, que são pessoas, né, são profissionais que podem contribuir para a conservação, a preservação e a proteção da nossa biodiversidade. Eu acho que essa visão não foi considerada na época da edição dessa medida provisória, que está aí até hoje com força de lei. Então, no momento que essa lei foi formulada, ou essa medida provisória foi formulada,
esse assunto era assim, é como você atuar num deserto, não tinha ainda uma experiência anterior. E você tinha que colocar ali uma legislação, né, num ambiente hipotético. Então, quando nós começamos a implementar essa medida provisória, as pessoas que primeiro implementaram essa medida provisória começaram a conviver com essas dificuldades. A Polícia Federal, cumprindo seu papel constitucional, vem monitorando instituições públicas e privadas para detectar atos contrários à nossa biodiversidade, muitas vezes escondidos sob o manto de convênios internacionais de pesquisa científica. Os métodos para a prática de crimes ambientais são às vezes tão sofisticados que nem mesmo os órgãos policiais e ambientais estão aparelhados para coibi-los. Entre estas novas formas de biopirataria, destacam-se ONGs fajutas, algumas falsas instituições de pesquisas, atividades de ecoturismo e outras ações de fachada, escondidas sob o manto da legalidade, do interesse científico e do desenvolvimento sustentável, mas, no entanto, muitas vezes a serviço do crime organizado. A seguir, veremos uma entrevista com o deputado Sérgio Macedo, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Penso que o Congresso Nacional tem uma dívida com o país nesse tema, que precisa ser paga. Eu acho que já estava na hora de ter uma comissão especial que pudesse tratar sobre esse tema e que pudesse definitivamente construir uma legislação que possa regulamentar esse acesso ao patrimônio genético do país, que possa democratizar a transferência de tecnologia, que possa incluir as comunidades tradicionais que detêm secularmente conhecimentos nessa área, que possa ter a contribuição do conjunto da sociedade, incluindo aí a comunidade científica. O pesquisador não é contra seguir regras, porque o próprio fato da gente seguir o método científico já significa que a gente já está, de alguma forma, se enquadrando em alguma regra, né? O CEGEM é um colegiado multi-institucional, governamental, que foi criado pela medida provisória 2186 de 2001, que trata do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados com repartição de benefícios. E ele é o órgão responsável por editar normas políticas e também autorizar o acesso ao patrimônio genético. Para que uma política pública possa dar bons resultados, é necessário o engajamento de toda a sociedade, notadamente daquelas empresas que utilizam como matéria-prima produtos advindos da nossa biodiversidade. É o que veremos a seguir. A gente sempre tem reforçado dois pontos muito necessários. A revisão desse marco regulatório de acesso, isso não é só a Natura que fala, são setores inteiros da sociedade que estão dizendo isso, que esse é um gargalo realmente para a gente acessar esse potencial todo, tanto para as comunidades como para as empresas e para todos os interessados. E, por outro lado, todo o lado de políticas públicas, de serviços públicos e regularização fundiária, na Amazônia principalmente, enquanto essas coisas não avançarem também, vai ser muito difícil de qualquer setor desenvolver grandes negócios ou se estabelecerem polos de negócios ou de pesquisa nessas regiões. O óleo essencial do pau-rosa é conhecido como linalol. O linalol compõe a fórmula de alguns dos perfumes mais caros do mundo.
Extinta em outros países, a árvore do pau-rosa começou a ser explorada no Brasil a partir de 1920. Estima-se que até o final do século passado, mais de 2 milhões de árvores tenham sido derrubadas. A espécie está na lista das ameaçadas de extinção. A essência do pau-rosa ficou conhecida já há mais de 100 anos. Os franceses iniciaram esse trabalho na Guiana Francesa há mais de 100 anos para a Casa de Perfumaria Francesa. Extinguiram a espécie na Guiana Francesa, passaram para o Amapá, depois já os brasileiros no Amapá, depois no Pará, no Juruti, próximo da minha universidade, a UFOPA. Também foi praticamente extinto e hoje é o único produtor é o Amazonas, é onde está o estado do Amazonas, é o único que concentra os pau-rosas do mundo inteiro praticamente, estão todos aqui. Aí eu desenvolvi uma técnica que foi a extração do óleo das folhas e dos galhos. Essa técnica, eu sempre digo que eu desenvolvi a tecnologia para extrair isso, porque o conhecimento sobre a extração do óleo essencial das folhas, ele é muito antigo, ele é de 1956, tem registro do professor Gottlieb, né, que foi um dos maiores químicos do Brasil, que mostrou que as folhas tinham óleo também, e fez um registro científico. O professor Lauro Barata já vinha pesquisando essa possibilidade e a viabilidade desse óleo proveniente de galhos finos e folhas, né? E nós começamos a fazer experimentos, fazemos as destilações aqui de teste e vimos a viabilidade, que a qualidade do óleo era excelente, né? E vimos também a recuperação das árvores. O pau-rosa tem um poder de rebrota fantástico, isso aí nos incentivou mais ainda a continuar esse trabalho. Até que em 2011 nós fizemos a primeira extração com vias comerciais mesmo. Foi a primeira vez que se produziu exclusivamente com matéria-prima do plantio, né? E isso, obviamente, tem um apelo muito grande, porque é um produto sustentável, né? Só o fato de você provar para o seu cliente que aquele produto que ele está comprando, ele vem de uma extração que não entrou na floresta, que, quer dizer, foi colhida de um plantio, já te dá agrega valor, agrega credibilidade do produto, uma série de coisas. Hoje o óleo de pau-rosa que é produzido aqui, ele só é praticamente apropriado pelas grandes empresas de cosméticos, pela perfumaria fina que a gente acredita muito nessa atividade, a gente já conversou sobre isso, vê o pau-rosa como uma alternativa muito viável para a nossa região aqui, uma atividade de baixo impacto, né? Altamente sustentável e que tem um retorno econômico em toda a cadeia produtiva. É fundamental que a legislação brasileira preveja antecipadamente como se dará a repartição dos benefícios no caso de descobertas que se basearam no conhecimento de comunidades nativas tradicionais. É o que veremos a seguir. Os biomas brasileiros são ricos em plantas medicinais e aromáticas. Geração após geração, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pequenos agricultores transmitem o uso terapêutico de cada espécie. Desde 1993, esse conhecimento tradicional passou a ser protegido pela Convenção da Diversidade Biológica. A CDB foi o primeiro grande acordo mundial de conservação e uso sustentável da biodiversidade. O Brasil e outros 192 países são signatários do documento.
qualquer interior no Brasil é cheio de pessoas sábias, né? E elas receberam esses conhecimentos de suas mães, das avós, dos avós, né? Nós temos em Silves curandeiros, benzedores, benzedoras. Então é uma coisa cultural. A linha Ecos ela veio a materializar em produtos, em projetos de inovação, uma vontade da Natura que já vinha desde a década de 90 de trabalhar com a biodiversidade brasileira e com as populações locais, populações tradicionais do Brasil. A anuência prévia é um outro pré-requisito que a legislação exige, que é, caso você vá usar o conhecimento que alguém tem, é claro que você tem que ter autorização dela. Você não pode simplesmente entrar na casa de uma pessoa e pegar algo que não é seu. A mesma coisa com conhecimento. Então, se você se aproxima de uma terra indígena ou de uma comunidade quilombola, uma comunidade tradicional, você tem que ter uma autorização daquela comunidade para você usar aquele conhecimento dela. Você tem comunidade indígena que é pago porque usa o urucum. Mas o urucum usa no Brasil inteiro. Então, às vezes, eu acho que a indústria ela paga não é uma repartição justa. Ela paga porque ela usa a imagem da comunidade, ela escolheu aquela comunidade para coletar essa matéria-prima. É bem específico, não é tudo que se fala que é a repartição justa, é mesmo. No Brasil, além da legislação dificultar o patenteamento de descobertas a partir de nosso material genético, ainda há o problema do prazo. Aqui se demora até 12 anos para se conseguir o licenciamento, patenteamento que nos Estados Unidos não demoraria mais do que 3 anos. O tempo no mundo para você desenvolver um medicamento são 10 anos. Isso é no mundo, com infraestrutura completa ou não, são 10 anos. Porque você tem todas as fases, você tem a fase de pesquisa, depois você tem uma fase de pré-clínico, daí você tem uma fase clínica, então não tem como, esses 10 anos eles existem. O que para nós é mais complicado? É mais complicado esses emperramentos assim, de entendimento. Então, por exemplo, eu faço uma patente, estou no Instituto Butantan, começa uma discussão, quem é dono? Então, quem assina? Quem assina o contrato de licenciamento? A legislação permite uma patente é um bem. A legislação não vai me permitir que eu passe um bem para uma empresa, porque então é um bem do Estado. Então, essas discussões todas é que tomam muito tempo, são discussões jurídicas, discussões de legislação. Então, a Assembleia Legislativa é que tem que decidir isso. É o governador que vai assinar? Quem assina? Agora, como é que eu posso fazer transferência de tecnologia de um instituto que é do Estado para uma empresa, se isso é um bem do Estado? Ter patente não resolve nada. Ter patente, você precisa ter desenvolvimento. A patente tem que ser casada com uma indústria que vai desenvolver o produto. Fazer patente, pode fazer 300. And so what? E daí? Quer dizer, não adianta nada, fica o número de patentes. O número de patentes não significa a capacidade de produzir medicamentos, insumos ou produtos. Então é aí que a universidade tem que estar conversando com a indústria conversando com a universidade para saber quando pega, como leva. Patente sem desenvolvimento é blá, blá, blá. Escritório de patentes do exterior que se depare com um processo que envolva, por exemplo, uma composição farmacêutica, cujo ingrediente ativo é um componente da biodiversidade brasileira ou é extraído de um componente da biodiversidade brasileira, ele vai proceder com o exame desse processo normalmente, não existe um mecanismo ainda. O protocolo de Nagoya, que foi negociado no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica e adotado em 2010, na COP10 em Nagoya, ainda não ratificado pelo governo brasileiro, ainda não está em vigor,
ele prevê que um depositante estrangeiro tenha que apresentar no país em que ele quer depositar essa patente a comprovação de que cumpriu as regras de acesso daquele país, mas isso não existe ainda. E não é tão simples assim também. O país pode não aderir ao protocolo de Nagoya, por exemplo. Os processos estavam sendo muito lentos. Então, por exemplo, imagina uma empresa que utiliza a biodiversidade e quer fazer bioprospecção, faz um pedido. E aí o pedido fica lá 3, 4, 5 anos no CEGEM para ser autorizado ou não. Né? Isso é péssimo para o desenvolvimento tecnológico, porque as empresas competem entre si. Então, isso precisa ficar muito claro. O mínimo de burocracia necessária tem que ter. O acesso ilegal ao patrimônio genético com objetivo econômico, popularmente conhecido por biopirataria, ainda não é considerado crime. Por isso, existem pedidos de patentes de moléculas descobertas na biodiversidade brasileira em vários países do mundo. Algumas amostras foram levadas do país clandestinamente. Um acordo de comércio internacional, conhecido pela sigla TRIPS, facilita essa prática. O TRIPS permite o registro de propriedade intelectual sem o consentimento prévio do país de origem. Existe uma confusão muito grande entre biopirataria e tráfico de fauna. Então, muitas vezes a gente... pegaram um estrangeiro no aeroporto com um ovo de papagaio levando para o exterior. A gente tem quase certeza que a finalidade daqueles ovos não são para acesso ao patrimônio genético. Provavelmente é para pet shop. A gente sabe que as aves brasileiras no mercado internacional têm um preço altíssimo. Isso é tráfico de fauna. Quando você pega aranhas saindo do Brasil, aí a gente já tem um outro enfoque, porque a aranha tem peçonha, tem veneno. Aranha, escorpião, cobra, pode ser para pet shop? Pode, mas existe um indício maior de que isso possa ser biopirataria. Então, por quê? Porque a finalidade disso é a exploração daquela informação de origem genética. Os cientistas são pressionados pela universidade a publicar. Quando você publica, você perde a primazia. Esse conhecimento é de todo mundo mesmo. Qualquer um, americano, japonês, tem direito. Então a gente não tem a cultura de patente, não tem a cultura de proteger. Quando você não tem a cultura de proteger, a biopirataria vem em seguida. Se você não estuda as tuas coisas, não protege as tuas coisas, alguém vê, alguém conhece e alguém faz. O acesso irregular ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado ou à biopirataria não configura crime. Isso é apenas infração administrativa. Aquele alemão, aquele americano, aquele estrangeiro que é pego no aeroporto levando amostra escondida de planta ou de bicho dentro da mala, a gente realmente não tem muito como agir com essa pessoa, porque ela vai ser retida, a amostra vai ser retida também, só que ela rapidamente vai embora para o país dela. Como não é crime, ao retornar, ela também vai poder fazer de novo, de novo, de novo. O Brasil faz parte do grupo de 12 países que abrigam juntos 70% de toda a biodiversidade do planeta. São mais de 200 mil animais e plantas conhecidos e catalogados no território brasileiro. Parece muito, mas estima-se que esse número corresponda a apenas 11% do total de espécies existentes no país. Participe do nosso programa. Envie-nos suas perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou acesse o arquivo dos nossos programas em www.viversustentável.net. Boa Semana Sustentável!